Olá, irmãos, a paz de Cristo, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Meu nome é Greiton, participo do grupo de oração Nova Jerusalém, em Goiânia. E dando seguimento ao nosso congresso, nosso Ministério de Pregação dentro do estado de Goiás, eu queria convidar você a partilhar comigo o tema que foi proposto para a pregação: a palavra de Deus não se deixa acorrentar. A palavra de Deus na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a começar do versículo 7. Entende bem o que quero dizer. O Senhor há de te dar inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi, e ressuscitado dos mortos segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não se deixa acorrentar. São Paulo vem nos mostrar que mesmo ele preso, ele não foi impedido, ele não foi dissuadido de parar de pregar o evangelho. Por isso, nós, pregadores da palavra de Deus, nós precisamos entender que em qualquer situação que nós estivermos, nós somos chamados a ser pregadores do evangelho. Nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Por isso, a pergunta que fica é: de que forma nós estamos vivendo esse chamado? De que forma nós estamos levando a palavra de Deus? O que nós temos pregado nos nossos grupos de oração? De que forma eu, como pregador, tenho me comportado? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 81, diz que a Sagrada Escritura é palavra de Deus redigida pela moção do Espírito Santo. É palavra de Deus trazida pela ação do Espírito Santo. É palavra de Deus essa que nós somos chamados a pregar. Essa que é a maior missão nossa de pregador, de anunciador como igreja. Igreja Católica, Renovação Carismática Católica, a nossa missão é pregar o Evangelho, pregar a palavra. Palavra essa que não se prende. Palavra essa que não se deixa prender. E quantas vezes nós estamos prendendo a palavra de Deus naquilo que nós achamos que é correto, naquilo que eu penso que é certo, e deixamos de pregar de verdade o que é a palavra. Deixamos de pregar de verdade o que o Evangelho nos coloca. Quantas vezes estamos presos no achismo, ou quantas vezes estamos presos na minha verdade. Eu não sou dono da verdade, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra. Por isso é isso que nós precisamos pregar, a palavra de Deus. Mas para pregar a palavra de Deus, irmãos, eu preciso entender o que é a palavra, eu preciso conhecer a palavra. De que forma que está a minha intimidade com a palavra de Deus, de que forma está o meu chamado. Eu preciso me dedicar à missão de pregador do Evangelho, eu preciso me dedicar à missão de pregador da palavra de Deus. E quantas vezes nós temos fugido, quantas vezes nós temos nos escondido da nossa missão? Nos tempos que estamos vivendo, a dificuldade que temos de sair da nossa casa para pregar o Evangelho, e a palavra de Deus, ela nos dá capacidade, ela nos dá sabedoria para ir além, ela nos dá sabedoria para buscar além do que nós estamos vivendo. Porque a nossa maior missão de pregador do Evangelho, a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 9 e versículo 16. Versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono imensamente em minhas orações. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é força vinda de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como que eu vou acreditar? Como que alguém vai acreditar no Evangelho se eu de fato não pregar o Evangelho? Se eu de fato não pregar o que a palavra de Deus nos ensina? Se eu de fato não pregar aquilo que está na palavra de Deus? Que fruto está dando o meu ministério? Que crescimento eu estou tendo no meu ministério? Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho intimidade, se eu não tenho zelo pela palavra? Se eu não tenho zelo por aquilo que Deus me chama a fazer? Prega o Evangelho, prega a palavra oportuna e inoportunamente. E quantas vezes eu preso em mim mesmo, quantas vezes eu preso naquilo que eu penso que é a verdade, deixo de pregar a palavra de Deus. Eu não me preparo direito, eu não me faço uma roteirização direito, eu não rezo direito.
É ler a palavra de Deus de forma orante, é ler a palavra de Deus de forma com que o Espírito Santo venha me imbuir de inspiração daquilo que eu estou lendo, não daquilo que eu estou vivendo. Porque se eu não leio a palavra de Deus, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, se eu não busco a força do Espírito de Deus, como é que eu vou viver a palavra? Como é que eu vou viver o que está pregado aqui dentro? Toda a palavra de Deus, toda a inspiração do Espírito Santo que tem na palavra. Eu posso estar preso em todas as coisas do mundo, o mundo pode estar me prendendo. Eu posso estar preso no meu trabalho, eu posso estar preso naquilo que eu penso de faculdade ou de colégio, ou dessa quarentena que estamos vivendo, um momento que nos foi imposto por questão de saúde nossa, do nosso bem comum. Mas nem por isso nós precisamos deixar de pregar a palavra de Deus. Nem por isso nós precisamos deixar de pregar o Evangelho. Eu não posso me esconder atrás das minhas dificuldades, eu não posso esconder atrás dos meus problemas e fazer de coitadinho. Ah, eu não vou pregar, eu não vou falar de Deus, eu estou preso dentro da minha casa. Não, não. A palavra hoje nos dá a capacidade de ir além. A palavra de Deus nos dá a capacidade de ir muito além de onde nós estamos. Existe um documento da igreja chamado Intermirifica, do Concílio Vaticano II, que ele vem nos ensinar que a comunicação social, que ela sirva de base e ela seja bem usada por aqueles que estão dispondo dela. E hoje nós temos a capacidade de levar a palavra de Deus não só pessoalmente, não só dentro das nossas igrejas, mas também além, através de rádio, através de televisão, através da internet, através dos meios de comunicação social que nós temos. E eu estou parado. Eu paro. Eu não quero rezar, eu não quero ler a palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou preso dentro da minha casa, porque eu não posso sair de casa. São Paulo estava preso, encarcerado, pelo motivo de pregar a palavra de Deus. E o que ele fazia? A forma com que ele achava para pregar era escrevendo. Era escrevendo. Que forma que nós estamos achando para pregar? Que forma que está a nossa família? Que forma que está a nossa casa? A oportunidade que Deus nos dá hoje de evangelizar dentro da nossa casa, de evangelizar a nossa família. Em primeiro lugar, a nossa igreja doméstica. Aí sim, sair e levar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que está sendo pregada hoje, essa palavra de Deus que está sendo colocada hoje, assim como diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, como a chuva e a neve não voltam sem ter regado e ter dado fruto, acontece com a palavra que profere da minha boca. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta sem dar fruto. Por isso eu preciso entender que todas as possibilidades que nós temos, nós precisamos pregar. Nós precisamos evangelizar. É colocar a minha missão como igreja, é colocar a minha missão como pregador do Evangelho, é colocar a minha missão como servo de Deus. Me colocar à disposição do outro, para pregar o Evangelho, para falar de Deus, para levar o Evangelho às pessoas. E de que forma que nós estamos vivendo isso? De que forma que eu tenho vivido isso hoje? E a pergunta que Deus nos faz: será que realmente eu tenho me consagrado ao meu ministério? Será que realmente eu tenho levado a palavra de Deus? Será que eu tenho me dedicado? Consagrar é se dedicar integralmente. É se dedicar em tudo da nossa vida que nós formos fazer, nós temos que nos dedicar. O nosso chamado de pregador, pregador da palavra, pregador do Evangelho de Deus, pregador da Sagrada Escritura, será que eu tenho realmente me colocado à disposição de Deus e falado: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou à disposição para aquilo que o Senhor quiser de mim. Como que eu tenho experimentado essa vivência da palavra de Deus? Como que nós temos experimentado esse fruto? Será que eu tenho me dedicado à leitura orante da palavra de Deus? Será que eu tenho me dedicado de verdade àquilo que Deus prepara para mim dentro do meu ministério? Quantas vezes nós até duvidamos da palavra de Deus? Quantas vezes Deus vem nos colocar, Deus pede de nós aquilo que Ele quer,
e nós duvidamos? Quantas vezes Deus nos dá um direcionamento e nós questionamos a Deus se é isso mesmo que Ele quer? E a palavra é essa que precisa ser colocada diante das pessoas. A nossa pregação ela deve servir para quê? Para engrandecer a Deus. Em primeiro lugar, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus e para levar a salvação aos homens. Só que sem pregação verdadeira da palavra, sem uma pregação verdadeira do que Deus quer de nós, sem uma pregação verdadeira do conhecimento da Bíblia, não vai haver conversão, não vai haver mudança de vida. São Tomás de Aquino dizia: não duvide, não coloque em dúvida se é ou não verdade. Apenas creia que é a palavra de Deus, porque Ele que é verdade não mente. Então, se a palavra de Deus é inspiração de Deus para nós, se é redigida pelo Espírito Santo de Deus, por que eu vou duvidar? Nós estamos querendo a nossa glória, nós estamos querendo que as pessoas venham nos encher de elogios, então estamos falando bonito, estamos falando aquilo que as pessoas querem. A nossa pregação ela precisa ser convertiva. A nossa pregação precisa levar as pessoas a buscar a Jesus Cristo e não buscar ao Greyton, não buscar a um pregador, não buscar a um sacerdote, buscar a Deus em primeiro lugar. A minha pregação tem que levar as pessoas a querer viver o que está sendo pregado. E o que nós temos pregado? Que palavra eu tenho pregado? Que palavra eu tenho buscado levar a esses irmãos? Por isso, irmãos, é necessário o conhecimento da palavra. Por isso é necessário intimidade com a palavra de Deus. Por isso é necessário ter o zelo, ter a palavra de Deus nas nossas mãos. A Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, no parágrafo 25, ele diz assim: o desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento de Cristo. Quanto mais eu quero conhecer a Jesus, mais eu busco a palavra. E todas as vezes que eu me debruço no estudo da palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai me dar inspiração para levar o meu ministério, para me dedicar ao meu ministério, para conhecer o meu ministério. Por isso, irmãos, é conhecer a palavra, é ter zelo pela palavra, é ter entendimento daquilo que Deus quer de mim como pregador. E como que eu vou conhecer a palavra? Lendo. Lendo a palavra, tendo intimidade com a palavra. Livro do Apocalipse, no capítulo 10. Apocalipse de São João, capítulo 10. Versículo 8. Então a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse: toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas doce na boca como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge ainda que profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Urge de novo que profetize. Irmãos, a missão de anunciador do Evangelho, ela é urgente. Eu não posso prender a palavra, porque ela não se deixa prender. Só que se eu não faço o meu papel de anunciador, quem vai pregar a palavra no meu lugar? Eu preciso cumprir a missão. Eu preciso estar diante da minha missão. Pegar a palavra de Deus, conhecer, debruçar-me sobre a palavra. Quanto tempo por dia? 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Fazer a Lectio Divina da forma com que nos é ensinada. Fazer um ciclo carismático em cima da palavra, rezar. Senhor, me dá sabedoria para entender o que o Senhor quer nessa leitura que eu vou fazer. Senhor, me dá sabedoria e entendimento para ter a capacidade de entender o que o Senhor está falando. Fazer uma leitura orante, fazer uma leitura vibrante da palavra de Deus.
não acorrentar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, buscar o conhecimento do Evangelho, buscar o conhecimento da palavra. Toda promessa, toda a palavra de Deus, ela é pregada e ela nos é dada como promessa. A vida nova pelo Espírito Santo, a vida nova que o próprio Jesus nos promete na palavra. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Palavra essa que foi cumprida, promessa essa que foi cumprida no dia de Pentecostes. Recebei o Espírito Santo. A graça do batismo no Espírito Santo, a graça da vivência pelo Espírito Santo, ela se dá pela leitura da palavra. Ela se dá pela busca incessante da palavra de Deus. É ter vontade, é buscar, é conhecer. A palavra de Deus, essa que é a última palavra de Deus para nós, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento dessa palavra. O Evangelho é pregar Jesus. O Evangelho é pregar um Jesus que encarnou, que foi crucificado, que morreu, que ressuscitou e hoje é glorificado no nosso meio. Por isso eu não posso me prender, por isso eu não posso deixar que a palavra de Deus se prenda, por isso eu não posso deixar que o meu ministério seja levado de qualquer jeito. Buscar formação, buscar conhecimento, buscar entendimento. Quantas oportunidades nós temos de fazer uma leitura da palavra de Deus. Agora veio proposto para nós do Ministério Nacional de Pregação o estudo sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Estudar a palavra de Deus. Somente assim eu consigo fazer com que essa palavra de Deus ela não se prenda. Aliás, que eu não prenda a palavra. O que tem nos afastado hoje? O que tem nos atrapalhado hoje pregar a palavra de Deus? O que eu tenho buscado pregar? De que forma que eu tenho buscado essa vivência da palavra de Deus? Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a autoridade para pregar. E o que nós temos feito? Será que eu realmente tenho buscado essa consagração do ministério? Será que eu realmente tenho me dedicado de verdade ao meu ministério? Será que eu realmente tenho me entregado a Jesus e falado para ele, Senhor, eis aqui o teu servo, faça-se segundo a sua palavra? Ou será que eu tenho buscado servir o meu ego, servir o meu egoísmo, buscar glória para mim? Nós não estamos na igreja para buscar glória para nós. Nós não estamos na igreja para buscar reconhecimento. Eu não posso estar na igreja para ser reconhecido. Eu tenho que ser igreja para levar Jesus, para tornar Jesus conhecido, para tornar a palavra de Deus conhecida. Quando perguntam para São Pedro, lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, irmãos, para quem é a promessa? São Pedro responde, a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os vossos netos e para todos aqueles que ouvirem ao longe a palavra de Deus. Pode ser que nós sejamos chamados a ir longe da nossa casa pregar o Evangelho. Pode ser que nós somos chamados a ir a outros lugares, a outras cidades, a outros estados, a outras nações pregar o Evangelho. Como que eu tenho me dedicado? Como que eu vou me colocar à disposição de Deus se eu não consigo parar para ler a Sagrada Escritura? Se eu não consigo parar para estudar a Sagrada Escritura? A quem nós temos servido? O documento Verbum Domini, no parágrafo 93, ele traz para nós a palavra e o reino de Deus. Aqui traz a quem nós precisamos servir, a quem nós buscamos e devemos servir. Por conseguinte, a missão da igreja não pode ser considerada como realidade facultativa ou suplementar da vida eclesial.
Irmãos, não é facultativo, não é se eu quiser. Eu não vou pregar se eu quiser. Eu não vou pregar se der certo. Não, eu sou chamado a pregar o Evangelho. Trata-se de deixar que o Espírito Santo nos assimile a Cristo, participando assim na sua própria missão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, de modo a comunicar a palavra com a vida inteira. É comunicar a palavra não só com a minha boca, é comunicar a palavra com a forma que eu vivo, é comunicar a palavra com o meu testemunho. A minha pregação precisa ser testemunhal. Eu prego muito mais com a minha vida do que simplesmente com a palavra. Só que para pregar com a vida eu preciso conhecer a Sagrada Escritura. Por isso a Sagrada Escritura ela não se deixa acorrentar. Por isso a Sagrada Escritura ela não se prende, ela não se deixa algemar. É a própria palavra que nos impele para os irmãos. É a palavra que ilumina, purifica, converte. Nós somos apenas servidores da palavra. Por isso é necessário descobrir cada vez mais a urgência e a beleza de anunciar a palavra para a vinda do reino de Deus, que o próprio Cristo nos pregou. Neste sentido, renovamos a nossa consciência. Urgência de pregar a palavra de Deus, de pregar o reino de Deus. É para isso que nós somos chamados. É por isso que a palavra de Deus ela não se deixa acorrentar. É a urgência de pregar, porque os tempos estão próximos. Ah, não é pregar. Ah, se der certo eu vou. Ah, se Deus quiser eu vou. É me colocar à disposição. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou. Quando Deus pergunta para o profeta Isaías, a quem eu vou enviar? A resposta do profeta é, eis-me aqui, envia-me. E Deus hoje pergunta para nós, a quem eu vou enviar? E qual que é a minha resposta? Qual que é a nossa resposta? Eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso estar pronto a todo momento para anunciar a palavra de Deus. Não deixar a palavra de Deus se acorrentar. Dedicar-se a Deus. Dedicar-se mutuamente à estima que se deve a Jesus Cristo. Ele que é a palavra, Ele que se fez palavra, Ele que é a palavra de Deus, Ele que é o Verbo encarnado e fez morada entre nós. E Jesus nos chama a pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ensinai-as. Irmãos, precisamos nos dedicar a isso. Precisamos nos dedicar ao nosso ministério. Precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Precisamos ter amor, ter zelo pela palavra. Precisamos tratar bem a palavra de Deus. Não é simplesmente chegar em casa e colocar em cima da mesa, ou colocar em cima do armário, ou deixar ela aberta em cima de uma escrivaninha. Não, é ler a palavra, é conhecer a palavra e entender que para todo momento que nós vivemos, Deus tem uma resposta para nós. Todo o conhecimento que nós precisamos está aqui, encerrado na palavra de Deus, encerrado na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura que é pilar da nossa fé. Sagrada Escritura que nos traz todo o ensinamento de Deus. Quando eu me dedico à missão de pregador do Evangelho, quando eu me dedico à missão de pregador da Palavra de Deus, eu preciso me dedicar também ao conhecimento da Palavra de Deus. A ler, a buscar, a entender. Somente assim, conseguindo levar a Palavra de Deus, somente assim, havendo essa conversão verdadeira, é que nós vamos conseguir viver uma fé verdadeira. Uma fé de sacramento, uma fé de batismo no Espírito Santo, uma fé de missa constante, uma fé de Eucaristia. Dedicar-se à palavra de Deus. É isso que Deus nos pede mais uma vez. Dedicar aquilo que Deus tem colocado para nós na sua palavra. Não nos deixar prender, não ter medo do que foi colocado, não ter medo das situações que nós estamos vivendo, mas pregar, pregar, pregar.
É para isso que nós somos chamados. Sermos obedientes, fazermos parte da família de Jesus Cristo. Só que para pregar a palavra de Deus, para fazer parte dessa família, eu primeiro preciso viver a palavra. Viver o que a palavra de Deus nos pede. Por isso eu convido você a rezar comigo, a pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza, a pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer essa fortaleza, essa confiança, renovar em nós o amor. A palavra que Deus me coloca é amor. Amor pela Sagrada Escritura. Senhor, em nome de Jesus, clamamos pela força do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha renovar em nosso coração o amor pela Tua palavra, Senhor, o zelo pela Tua palavra. Dai-nos um novo batismo, Senhor, dai-nos uma nova unção. Transforma o nosso coração em um coração adorador, um coração que tem amor, Senhor, por aquilo que o Senhor nos dá, pela capacidade que o Senhor nos dá de entendimento e de sabedoria para vivermos, Senhor, a graça, para vivermos, Senhor, este tempo de misericórdia e de graça que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Traz, Senhor, ao nosso coração, traz, Senhor, ao nosso entendimento, à nossa inteligência, a Tua vontade. Faça-se em nós, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Transforma, renova o meu coração. Renova, Senhor, a minha vontade. Renova, Senhor, o meu chamado, o meu ministério. E eu quero Te louvar, bendizer, Senhor, e engrandecer, porque eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está sobre cada um de nós. Porque eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo nos traz essa confiança. Por isso te louvo, Jesus, te bendigo e te glorifico por toda a vitória já proclamada na nossa vida. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nós possamos continuar firmes na nossa missão de pregadores do Evangelho. Que nós possamos continuar firmes na nossa missão de anunciadores do Evangelho, arautos do Evangelho. Que Nossa Senhora passe à frente da minha vida, passe à frente da sua vida, da vida da sua família. Nos consagremos a ela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.